Olá, pessoal do EJA, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo aí essa videoaula. E aqui, essa aula de hoje, a gente vai falar, nossa primeira aula, sobre as organelas celulares. Então, a gente vai mostrar as estruturas presentes dentro de uma célula. Então, essa aula aqui foi produzida para os alunos do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, da Escola Estadual de Ensino Médio do bairro Santa Cruz, no município de Vespasiano, no ano de 2021. Então, a primeira estrutura que a gente vai falar que está presente em uma célula é a membrana plasmática, que também é conhecida como plasma-lema. E aí, essa membrana plasmática ela é uma estrutura, como vocês podem ver aí na figura da direita, que estabelece o limite entre o meio intracelular, que é aquilo que está dentro da célula, e o meio extracelular, que é aquilo que está fora da célula. Então, ela é formada por uma bicamada, ou seja, uma dupla camada lipoproteica. Então, tem lipídio, lipo diz respeito a lipídios, proteica de proteína. Então, uma dupla camada de lipídio e proteína. Observem aí na figura da direita, a gente tem os lipídios representados de amarelo ou laranja, são essas bolinhas com esses palitos, são os lipídios. E observem que é uma dupla camada, você tem a bolinha e o palitinho nessa parte de cima da célula e a bolinha e o palitinho lá na parte de baixo, forma uma bicamada de lipídio. E aí no meio dessa camada de lipídio a gente tem aí de verde e até mesmo de roxo as proteínas inseridas aí no meio desse bicamada de lipídio. Então, essas proteínas que estão aderidas aí nessa membrana plasmática, ela é uma camada, tem essa camada de lipídios, que é fluida e oleosa, justamente porque é lipídio, gordura. Então, a função da membrana plasmática é manter a estrutura aí. Na verdade, a função dessas proteínas também é manter a estrutura da membrana plasmática. Então, as proteínas mudam ali constantemente de posição, continuamente nessa membrana plasmática. Então, nos livros didáticos é muito comum ver o modelo da membrana plasmática como o modelo do mosaico fluido, justamente porque as proteínas mudam de posição continuamente como peças de um mosaico. Então, essas proteínas que estão aí de verde, de roxo, elas estão inseridas nessa bicamada de lipídio, só que elas estão constantemente mudando ali de posição. Elas é um aspecto fluido, está tudo ali em movimento. Por isso que é conhecido como modelo do mosaico fluido. Então, a respeito aqui da membrana plasmática, para que servem essas proteínas que estão inseridas na membrana plasmática? Então, ela tem algumas funções. Então, como por exemplo, proteínas de adesão, que a gente está vendo aí nessa figura A. Então, serve para ligar uma célula na outra. E aí a gente está percebendo que nessa figura A, os lipídios estão representados por bolinha vermelha e palitinho verde. Então, tem essa bicamada, mostrando que são aí duas células, tá vendo? Tem a célula de cima e a de baixo, e tem uma proteína aí de azul ligando uma célula na outra. Então, uma das funções da proteína é ligar uma célula na outra. Tem proteínas também que facilitam o transporte entre as células. Então, na figura B, a gente está vendo duas membranas plasmáticas aí com uma proteína azul inserida nela e substâncias ali que são bolinhas laranjas, passando nessas proteínas, então indo de uma célula para outra. Então, a proteína também tem essa função de facilitar o transporte de substâncias entre as células. As proteínas também servem de reconhecimento, então por meio do glicocálix, que voltando aqui nessa figura que eu esqueci de falar, olha aí a membrana plasmática, tem aí o que a gente chama de glicocálix, que em cima dessa proteína roxa aí tem uma estrutura em azul e em cima ali dos lipídios tem uma outra estrutura também de roxo, É o glicocálix, ou seja,
é formado por carboidratos ligados a lipídios, no caso desse glicocálix roxo, e carboidratos, né, ligados a proteínas, no caso desse glicocálix azul. E é uma estrutura que vai facilitar a comunicação entre as células. Então, quando a gente vem aqui para essas proteínas de reconhecimento, né, por meio do glicocálix, essas proteínas conseguem identificar determinadas células, né, como se fosse um receptor químico ali, que facilita que uma célula reconheça a outra. Então, como que uma célula vai encontrar e reconhecer outra célula? É quando a proteína, que está na membrana plasmática, entra em contato com esse glicocálix. Nessa figura C, a gente está vendo aqui duas células, né, duas membranas plasmáticas, e aí tem a proteína em roxo, comunicando aí com esse glicocálix que está representado de verde. As proteínas, elas podem ser também receptoras de membranas, né? Então elas vão receber aí sinais, né, através de substâncias que levam alguma mensagem para a célula, né? Então às vezes vem algum receptor químico ali, comunica com essa proteína e essa mensagem é passada para o interior ali da célula. Essa é uma das funções também das proteínas que tem aí na membrana plasmática. Outra função dessas proteínas é também o transporte, né? Atuam na difusão facilitada, que a gente vai estudar, e no transporte ativo também. Então, basicamente, facilita a passagem ali de substâncias entre uma célula e outra. Tem proteínas também com função de ancoragem para o citoesqueleto. A gente vai ver aqui que uma das organelas, né, que existem nas células é o citoesqueleto. E aí essas proteínas servem ali é como se fosse uma armadura, né? Uma espécie de rede que sustenta a célula. Então você tem um citoplasma ali com as organelas, as estruturas presentes nas células, mas o que sustenta essas estruturas? É justamente o citoesqueleto. É uma rede ali de proteínas que estão atravessadas debaixo da célula que vai sustentar essa célula. Então essa é uma das funções aí das proteínas da membrana plasmática. Bom, falando aqui especificamente do glicocálix, né, a gente pode ver aí na figura de azul esse glicocálix representado. Todos aí estão ligados a proteínas, que estão de amarelo, né, ou laranja. E o glicocálix é uma estrutura externa à membrana plasmática, né, constituída por carboidratos, lipídios e proteínas. E é uma camada continuamente renovada, né? Ela tem uma função muito importante, que é facilitar a comunicação entre as células. Então ela tem que estar sempre nova, né? Constantemente renovada. E esse glicocálix tem algumas funções. Então aí a gente pode ver nessa figura um glicocálix ligado diretamente a lipídios, né? Que é o de verde, aquelas bolinhas verdes ali ligando nas bolinhas amarelas, que são os lipídios. Um outro glicocálix de rosa na esquerda ligando também a lipídio, e no meio ali mais para a direita, né, um glicocálix em azul ligando também em proteínas da membrana plasmática. Então esse glicocálix é uma estrutura que tem na célula que vai facilitar o reconhecimento entre células, né? Facilita a união também de uma célula com a outra e facilita a união de moléculas que estão ali extracelulares, né? Então, se tem alguma proteína que está querendo entrar dentro da célula, esse glicocálix consegue reconhecer essa proteína e ajudar ela a passar pela membrana plasmática ali, através de uma proteína que a gente viu nos slides anteriores, que vai facilitar essa passagem da substância para o interior da célula. Bom, uma outra estrutura presente também nas células, e aí nas células vegetais, né, e até mesmo em células bacterianas, é a membrana celulósica, né, ou parede celular. Mas no caso de bactérias não é feita de celulose, tá? É feita de outra substância. Mas aqui para os vegetais, né, para as plantas, essa parede celular, né, além da membrana plasmática, existe um outro envoltório externo, que é a parede celular. E aí ela é composta de várias camadas de células
E essa parede celular, ela não deixa a célula estourar, né? Quando ela enche de água, essa célula vegetal, o que segura ela para não estourar é a parede celular. E aí, como vocês podem ver na figura da direita, né, mostra essa parede celular, também chamada de membrana celulósica, e tem aí pequenas aberturas nessa parede celular, chamada de plasmodesmos. Então, são aberturas que vão permitir a passagem, né, de substâncias nessas células vegetais. A parede celular, ela facilita então algumas situações ali, ajuda, né, na célula vegetal. Percebam bem, na figura a gente tem uma célula vegetal flácida, ou seja, uma situação em que a célula vegetal encontra-se normalmente, né, com a parede celular pouco distendida, está frouxa. Então, quando você tem uma planta lá normal, então você tem essa parede celular em verde, né, tem um vacúolo no interior dessa célula vegetal para armazenar água, tem um núcleo ali de roxo, né, o citoplasma de amarelo, alguns pontinhos verdes no citoplasma, que a gente vai estudar mais para frente, que são os cloroplastos, é um outro tipo de organela. E aí nessa parede celular, né, no caso ela está numa situação normal dela, né, então célula vegetal flácida. Quando você rega muito, joga muita água na planta, como é que fica a célula dela? Você tem aqui na figura B, né, na figura da direita, lá embaixo, uma célula vegetal túrgida. Então é uma situação em que a célula vegetal ali absorveu bastante água e encontra-se no seu enchimento máximo, né? Então observem aí que essa célula, o vacúolo dela, está ocupando grande parte da célula, né? E aí as organelas estão todas espremidas nessa célula, porque o vacúolo está cheio de água. E a parede celular, ela é um envoltório que não vai deixar essa célula explodir, né? Essa célula vegetal explodir por excesso de água. Uma outra situação é quando a gente tem uma célula vegetal plasmolizada, né? Então é aquela situação que a célula vegetal perde muita água. Você esqueceu de regar sua planta lá, perdeu muita água, então o vacúolo se retrai juntamente com a membrana plasmática, né, e se desloca da parede celular. Então a parede celular continua na posição dela normal, mas o citoplasma e a membrana plasmática e o vacúolo, como eles não têm água ali, tem muito pouca água, eles se retraem, né, e aí a planta fica toda murcha, né, parecendo que está morta, cai toda. Se for uma planta um pouco alta, ela vai cair toda. Então essa é a situação em que você esqueceu, né, de regar sua planta lá, e aí ela fica plasmolizada. Bom, falando aqui do citoplasma, né, de uma célula, que é aquela região ali que vai ter as organelas, né? Então o citoplasma da célula, ele é constituído por dois componentes principais. O primeiro é o hialoplasma, também chamado de citosol, que é um material líquido, né, translúcido, então é transparente, formado por água e substâncias dissolvidas, né? Esse líquido azul aí que a gente está vendo na célula, né? Mas na verdade ele não é azul, ele é transparente. Então tudo de azul aí é líquido, né, que a gente chama de citosol ou hialoplasma. E as organelas, né, também chamado de orgânulos ou organoides. Então são estruturas que a gente está vendo aí na figura da direita que colocam a célula em funcionamento. E é o que a gente vai estudar a partir de agora, a função de cada uma delas. Então tem de verde ali no alto uma organela chamada complexo de Golgi, de amarelo uma organela chamada retículo endoplasmático liso. Temos o núcleo, que vai ter um material genético que vai comandar a célula. A gente vai ter aula estudando especificamente o núcleo também. Temos ali o retículo endoplasmático rugoso, mais na direita. Embaixo, organelas como mitocôndria, lisossomos. Então, todas essas organelas a gente vai abordar nessa videoaula aqui. Bom, o citoplasma, então, da célula, né, que só mostrando uma célula vegetal,
Então a gente tem estruturas como o cloroplasto, aí de verde, e as outras organelas que eu já citei, né? Tem também o vacúolo para armazenar água, esse é o diferencial aí de célula vegetal para célula animal, né? Tem na célula vegetal estruturas que não existem na célula animal, como por exemplo esse cloroplasto aí de verde, né? E o vacúolo, que é para armazenar água. Bom, a respeito dos modelos celulares, né? Que tipos de células que existem nos seres vivos? Então, basicamente, são dois tipos. O primeiro é essa célula que a gente está vendo aí na figura da direita, que é conhecido como célula procariótica, ou seja, é uma célula que não apresenta aquele núcleo organizado que a gente viu nas figuras anteriores. Então, o material genético, né, que é o DNA, que nessa figura está representado por uma cromatina, observem aí, ele está embolado aí, né, disperso no citosol da célula, né, nesse aloplasma, que é a parte líquida aí do citoplasma, né. E as únicas organelas, né, imersas no aloplasma são os ribossomos, né, que a gente vai ver que são estruturas desprovidas de um envoltório membranoso, né? Os ribossomos, eles não têm uma membrana plasmática própria e as outras organelas têm. Nesse caso da figura aí da direita, a gente está falando de uma bactéria, tá? Então as bactérias são organismos que têm células procarióticas, que são essas células que não tem o núcleo, o material genético envolto dentro do núcleo, está disperso ali nesse citosol e aloplasma, né? Então, do grego ali, pró significa antes, carion, núcleo. Então, uma célula que foi originada antes das células eucariontes, né? Presente em organismos como a bactéria. E aí a gente pode ver nessa bactéria que o único organela que vai estar presente nela são os ribossomos, que são organelas responsáveis por produzir proteínas ali para essa bactéria sobreviver. Um outro modelo celular, né, que a gente já viu nos slides anteriores, é a célula eucariótica, presente aí nos animais e nos vegetais. Então essa célula apresenta núcleo organizado, a gente pode ver ali de roxo, né, um núcleo, tem uma membrana delimitando esse núcleo, que é chamada de carioteca, e tem uma região mais escura ali conhecida como nucleolo, que é onde é um rosa mais escuro, que é onde vai ter ali DNA, RNA ali envolvido nesse nucleolo. E o DNA está disperso aí nesse citoplasma, digamos, do núcleo, que está representado de rosa aí. Então, nessa célula eucariótica, né, o material genético está envolto por uma membrana nuclear, que é chamada carioteca, e possui no aloplasma organelas envolvidas por membranas. Todas essas organelas que vocês estão vendo aí, elas têm uma membrana plasmática própria também. E a constituição é a mesma da membrana plasmática que a gente viu lá nos slides anteriores. Então, do grego, eu significa propriamente dito, carion, núcleo. Então, uma célula eucariótica é uma célula que tem um material genético envolto aí, né, localizado dentro de um núcleo. O aloplasma de uma célula, ele não é estático. Ele tem uma abundância ali de água, né, existente, e isso favorece o espalhamento de substâncias, que são as organelas ali, outras substâncias que estão dissolvidas nessa água do aloplasma. E é um local que ocorre algumas reações químicas também. Então, no aloplasma de uma célula, né, ocorre deslocamentos constantes de organelas. Elas estão ali em constante movimento, não está estático, tudo parado. Aquelas organelas estão mexendo ali no interior da célula. O deslocamento, por exemplo, de protozoários como as amebas, né, e de células do nosso tecido sanguíneo como glóbulos brancos, né, que são células de defesa do nosso corpo, vai ocorrer devido a correntes citoplasmáticas, né, que tem o nome de ciclose. Então, observem aí nessa figura, né, a emissão, aí você tem uma célula de defesa do nosso organismo, chamada de glóbulo branco, e aí você vê que o citoplasma dessa célula se deforma, né, para englobar determinados tipos de partículas, né, vírus, bactérias ou qualquer
agente infeccioso que está causando mal-estar ali no nosso organismo, né? Então, essa água ali é interessante no hialoplasma para favorecer a deformação desse citoplasma para englobar algumas partículas aí. Então as organelas que estão ali dentro estão em constante movimento, né? Quando as células se deformam dessa maneira aí. O deslocamento, né, de protozoários, como as amebas e glóbulos brancos, que são células do nosso sangue, ocorre devido a essas correntes citoplasmáticas, e isso só foi estudado quando inventou ali o microscópio eletrônico, né? Hoje em dia a gente tem esse aparelho aí na esquerda, que algumas universidades possuem, que é o microscópio eletrônico, e ele faz um aumento muito grande da célula, e é possível perceber imagens como nessa figura da direita aí, um glóbulo branco, né, emitindo ali, deformando o seu citoplasma para englobar um fungo, né, unicelular, que está representado ali de amarelo. Então o glóbulo branco está nessa figura, fez uma coloração ali de roxo, né, no computador, e ele está deformando o citoplasma para capturar esse fungo que está presente no organismo aí, que está causando algum tipo de doença na pessoa, por exemplo. Bom, falando propriamente, né, das organelas, a gente tem aí, a primeira delas é o ribossomo, que é essa figura aí de cima da esquerda à direita, né, representada em vermelho. Vocês percebam que o ribossomo ele é formado por uma parte maior e uma parte menor, né? Então são organelas que não possuem uma membrana plasmática própria, e ele é formado por moléculas aí de ácidos nucleicos que a gente vai estudar, chamadas de RNA, né? Um tipo de material genético aí presente nessa organela. E é formado também por proteínas, tá? E essas organelas, né, os ribossomos, eles são encontrados livres no hialoplasma da célula. Então tá vendo todos esses pontinhos aí vermelhos, que tem essa carreirinha de pontinhos vermelhos, são os ribossomos, tá? Dentro de uma célula aí, nesse caso eucariótica. Então eles podem estar livres nesse citoplasma, né, aderidos às paredes externas do retículo endoplasmático rugoso. Na figura da direita, o retículo rugoso está perto ali do núcleo, né? Percebam que tem essas membranas aí preguiadas, né, cheias de pontinhos vermelhos. O ribossomo está aderido nesse retículo. Aqui na figura da esquerda você tem um retículo, né, endoplasmático rugoso de azul, cheio de bolinhas amarelas aí, que representam os ribossomos que estão aderidos a ele. E os ribossomos podem estar presos uns aos outros também, né, formando os polissomos ou poliribossomos, que são aí no citoplasma. A gente está vendo esses pontinhos vermelhos muito próximos uns dos outros, né, que são ribossomos também. E aí esses ribossomos têm a função de produzir, né, proteínas, e essas proteínas produzidas nos ribossomos, elas têm alguns destinos, né? Elas podem permanecer no interior das células ou podem ir para o exterior das células, né? Constituindo aí enzimas ou proteínas que vão estar presentes em outros órgãos, né? Bom, nos ribossomos, que tem essa função, né, de produzir proteínas, as proteínas produzidas ali naqueles ribossomos que estão no citoplasma, que são esses pontinhos vermelhos aí, elas permanecem no interior das células. Então elas vão constituir aí enzimas, né, proteínas do citoesqueleto, proteínas que vão lá para as mitocôndrias e algumas outras organelas que existem na célula também, como os peroxissomos. Já as proteínas que são produzidas nos ribossomos presentes no retículo endoplasmático rugoso vão ser proteínas que vão ser exportadas, né, para fora da célula. Então elas vão ser utilizadas exteriormente da célula, né? Elas não vão ficar presas dentro da célula. Então a célula de origem que produziu ela
vai mandar ela para fora da célula. Então vai compor, por exemplo, enzimas digestivas presentes na boca, nas nossas glândulas salivares, né? Em células, por exemplo, como nosso órgão lá do pâncreas. Então vão ter proteínas produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, tá? E aqui a gente observa essas proteínas que vão compor, por exemplo, ali, tá vendo na figura da direita, lá em cima, a gente tem a representação das glândulas que a gente tem na boca. Então as proteínas produzidas nesse retículo endoplasmático rugoso, que está aí de azul, vão ter destino, por exemplo, para essas glândulas salivares, que estão representadas de amarelo, né? Então tem ali glândula parótida, submandibular, sublingual. Isso aqui é só curiosidade, tá? Para vocês saberem. Vai compor também proteínas presentes lá no suco pancreático. Observem o pâncreas ali, nessa figura aqui de baixo do sistema digestivo. Então de amarelo a gente tem o pâncreas e vai produzir um suco pancreático ali, que vão ter proteínas produzidas aonde? Oriundas, né? Vindas de onde? Lá do retículo rugoso. Então isso aqui é mais curiosidade, né? Para vocês saberem aí a função, né? Das proteínas e de onde que está vindo essas proteínas, né? Vem lá dos ribossomos. Bom, uma outra organela existente nas células é o retículo endoplasmático, né? Então é uma organela que tem também uma membrana plasmática própria, de constituição similar à membrana plasmática, né, da célula. E aí possui uma estrutura formada por duplas membranas, que a gente está vendo aqui na figura da direita, em amarelo, que estão distribuídas amplamente no interior das células, comunicando com a membrana plasmática e com a carioteca. Então, observem que no retículo endoplasmático, ele começa ali perto do núcleo, tá vendo? Que é aquela região ali rosa da célula, e vai esse pregueamento duplo de membrana de amarelo aí, chega quase que próximo lá da membrana plasmática da célula. E algumas vezes chega até a comunicar com a membrana plasmática da célula. Então, uma estrutura até grande, né? Esse retículo endoplasmático. E essa rede de membranas, né, que é chamada de retículo, apresenta diversos aspectos. Então, dentro da célula, você pode ter retículo representado, esse retículo endoplasmático, na forma de sacos achatados. Então, observem aí na figura da direita, tem algumas bolotas aí, alguns sacos achatados, né? Na forma de vacúolo também, que são estruturas mais redondas, está presente também na figura da direita. E de algumas vesículas também, né, que são como se fossem estruturas redondas, mas um pouco mais alongadas. Também está representado aqui nessa figura da direita. Então, são algumas curiosidades aí para mostrar as formas que o retículo endoplasmático ele está presente dentro de uma célula, né? E aí a função principal, vamos falar do retículo endoplasmático rugoso, que é aquele retículo que tem ribossomo aderido na sua membrana. Então, observem na figura da direita que tem alguns pontinhos ali vermelhos, né, que são os ribossomos que vão estar aderidos nessa membrana do retículo. Então, a função principal é a produção de proteínas, que serão separadas, né, em vesículas, que são sacos, que são destacados, ou seja, secretados, exportados ali para fora da célula, né? Então, saem essas proteínas ali do retículo, englobadas por uma estrutura, um saco, fica ali no citosol e depois de um tempo é enviada para fora da célula. Então o retículo produz também proteínas que vão atuar em outras organelas, como lisossomos, que a gente vai falar mais para frente. Produção aquelas proteínas que a gente viu lá na membrana plasmática, né, que estão aderidas à membrana plasmática, são produzidas aqui, nessa organela conhecida como retículo endoplasmático rugoso. Olha que interessante. O retículo endoplasmático rugoso, em relação ao destino, né, dessas proteínas, então elas podem permanecer no meio intracelular, na parte de dentro da célula. Então vão compor ali em outras organelas, como por exemplo, a gente vai estudar os lisossomos, né, vão compor ali
proteínas nesses lisossomos e grânulos presentes em glóbulos vermelhos, em glóbulos brancos, né, que são estruturas de defesa da nossa célula, conhecido como, por exemplo, como leucócitos, né? Então, observem aí na figura da esquerda, lá embaixo, 2 tipos de glóbulos brancos, que são células de defesa que a gente tem do nosso organismo. Todas essas proteínas aí na figura A, né, de azul, você tem aí alguns pontinhos azuis aí, que são proteínas produzidas aonde? Lá no retículo endoplasmático rugoso. Nessa célula da esquerda aí, da figura da esquerda, mas a célula B, a gente tem proteínas dentro de vesículas, né, que está representado ali de laranja. Observem essas estruturas laranjas aí. São todas proteínas que foram produzidas aonde? Lá no retículo endoplasmático rugoso, né? E aqui na figura da direita a gente tem uma foto preto e branco aqui da microscopia eletrônica, né? A microscopia eletrônica sempre forma imagens preto e branco. Quando vocês verem uma foto de microscopia eletrônica colorida, é porque foi feita em computador, né? A coloração. Então observem aí que você tem esses pontos, né, escuros aí, pretos, né, com um L dentro. São organelas conhecidas como lisossomos, que fazem a digestão de partículas que estão no interior das células. E aí dentro desses lisossomos, você tem proteínas, né, que vão atuar degradando partículas estranhas presentes no nosso organismo. E essas proteínas foram produzidas aonde? Lá no retículo endoplasmático rugoso. Destino também dessas proteínas do retículo rugoso, elas podem ficar armazenadas no meio intracelular de maneira provisória, visando aí em algum momento sair da célula, né, ser exportada para o meio extracelular. Um exemplo, observe na figura da direita, você tem uma célula aí do pâncreas, que armazena proteínas, né, enzimas, na forma de grânulos de secreção. Observem na parte que a gente chama na parte de cima dessa célula. Você tem estruturas redondas, representadas aí de cinza, que são grânulos de secreção. Dentro desses grânulos tem várias proteínas. E essas proteínas foram produzidas aonde? Lá no retículo endoplasmático rugoso. E elas, como elas estão nas células do pâncreas, né, essas células vão jogar essas proteínas lá no suco pancreático e vai atuar lá no nosso intestino delgado, né, digerindo ali aquela comida que a gente ingere, tá? Então é só curiosidade aqui de onde que vem essas proteínas, por exemplo, das células do pâncreas. Vem lá do retículo rugoso. Bom, tem um outro tipo também de retículo, que é o retículo endoplasmático liso, né? Observe aí na figura da direita. Então a gente tem um núcleo de uma célula, tem o retículo rugoso, que tem essas bolinhas vermelhas que são os ribossomos aderidos, e geralmente em continuidade com esse retículo rugoso tem um retículo liso, né? Ele é um retículo que não tem ribossomo aderido na sua membrana. Então, o retículo endoplasmático liso é uma organela em que sua membrana é contínua com a do retículo endoplasmático granuloso, né, ou retículo rugoso, também conhecido, e não apresenta ribossomos aderidos nessa membrana. As cisternas, né, que são essas estruturas aí, esses sacos achatados, né, presentes no retículo, são tubulares, né, no retículo rugoso, então eles têm esse aspecto assim afilado, né, achatado, isso a gente chama de cisterna. Observe aí na figura da direita, e lá na figura lá de cima, ó, em azul, você tem essa cisterna achatada do retículo rugoso lá em cima, em azul, enquanto que no retículo endoplasmático liso, essas cisternas elas estão na forma de sáculos, né, de vesículas mesmo. Então observe na figura lá de cima, de roxo, né, ou rosa, você tem estruturas redondas, que são o retículo liso. E aqui na figura da direita, aqui embaixo, você tem essa estrutura tubular, né, do retículo liso, né? Então ela não é achatada igual ao do retículo rugoso. E a função do retículo endoplasmático liso é produzir lipídio, tá?
E lipídio a gente viu que está presente aonde? Lá na membrana plasmática, né, da nossa célula. Então, aqueles lipídios presentes lá na membrana plasmática foram produzidos aqui, no retículo endoplasmático liso. Tem algumas outras funções também do retículo endoplasmático, como o transporte de materiais no interior, né, da célula e para fora dessa célula, né, vai formar vesículas ali nessas proteínas para exportar essas proteínas produzidas lá no rugoso. Armazenamento de substâncias, né? Em células vegetais, os cientistas acreditam que aqueles grandes vacúolos que tem na célula vegetal são consideradas porções dilatadas desse retículo, né? Então, os cientistas acreditam que o vacúolo lá da célula vegetal foi originado dessa organela conhecida como retículo endoplasmático não granuloso ou retículo liso, né? Que é um retículo que não tem ribossomo aderido na sua membrana. Regulação também que a gente chama de osmótica, né? Que é de água. Então, ele retira a substância do citoplasma da célula e armazena essa substância. Isso tudo altera a concentração interna ali de uma célula, né, daquela parte líquida da célula, e favorece a ocorrência ali de osmose, que é a entrada de água na célula, né? Então, o retículo liso ele ajuda a entrar água para dentro da célula também, é uma das funções dele. E aí, uma das estruturas que os cientistas acreditam que foi originado desse retículo endoplasmático liso são os vacúolos, né, nas células vegetais. Observe aqui nessa figura da direita, a gente tem uma célula vegetal que tem um vacúolo. E esse vacúolo, quando cheio, né, comprime o citoplasma das células, mas ele tem a função principal de regular, né, as trocas de água, né? Então ele armazena água na célula vegetal, né, para não deixar essa célula também explodir. E aí, quando essa célula está com muita água, pode liberar. Esse vacúolo pode liberar também essa água aí, né? Então ele tem a vacúola para armazenar água na célula vegetal. Em alguns protozoários, né, que a gente vai estudar isso mais para frente, né, alguns seres microscópicos aí como protozoários, que a gente pode ver nessa figura da direita, está representado um indivíduo conhecido como paramécio. Ele é um protozoário, né, dá para ver ele no microscópio, e aí ele tem vacúolo também, tá? Então ele tem 2 vacúolos até, vacúolo pulsátil que chama. Então esses protozoários de água doce, eles têm esses vacúolos pulsáteis, também chamados de vacúolos contráteis, que eles vão retirar o excesso de água que entra na célula do protozoário, né? Isso aí evita o risco de rompimento dessa célula, né? Então esses protozoários, como eles estão na água doce, entra muita água, eles têm uma concentração de substâncias dentro dele muito alta. Então isso puxa a água para dentro das células dele, então eles têm que sempre estar com esses vacúolos em funcionamento para expulsar essa água que está entrando neles ali, senão eles vão explodir, né? E que eles não têm parede celular, então eles vão explodir e morrer. Então, para isso não ocorrer, tem esse vacúolo conhecido como vacúolo pulsátil. Uma outra estrutura presente aí nas células é o complexo de Golgi. A gente está vendo ele na figura da direita ali, mais embaixo. Então, o complexo de Golgi ele é formado por vários grupos de sacos achatados e empilhados, e muitas vezes o Golgi aparece ligado ao retículo endoplasmático. Então, observe nessa figura aí, a gente tem um núcleo da célula em rosa, né? A membrana plasmática da célula ali em verde, né, desse núcleo, na verdade, em verde, que é a carioteca, e aderido ali nesse núcleo, né, nessa carioteca de verde, tem o retículo endoplasmático rugoso, com essas proteínas ali aderidas na membrana do retículo. Essas proteínas produzem, esses ribossomos, aderidos na membrana do retículo. Esses ribossomos produzem proteínas, essas proteínas são empacotadas em vesículas, né, para exportar para a célula. Mas antes que isso ocorra, observem ali embaixo a proteína saindo, sendo empacotada ali em vermelho, em rosa, né, no retículo rugoso lá embaixo,
e indo em direção ao complexo de Golgi. Ali no complexo de Golgi, essas proteínas recebem uma nova camada para proteger elas e ao longo do tempo elas vão ser empacotadas e vão ser expulsas ali da célula. Observe na parte de cima esse complexo de Golgi levando essas proteínas até a membrana plasmática para exportar elas, para jogar para fora das células. Então, uma das funções do Golgi é receber as proteínas produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, recebe essas proteínas, empacota-as em vesículas, que são estruturas redondas, e efetua a expulsão dessas proteínas. Aqui a gente tem uma figura de microscopia eletrônica aqui na direita, que mostra as estruturas em uma célula aí, essas estruturas pretas, essas vesículas gigantes aí pretas, lotadas de proteínas. E aí essas proteínas são empacotadas lá no Golgi e vão ser expulsas da célula aí ao longo do tempo. Aqui a gente tem também uma célula do pâncreas, que a gente já falou delas, Então você tem essas proteínas de azul, empacotadas, em vesículas azuis, que vão ser expulsas dessa célula do pâncreas. Essa camada aí azul, foi oriunda lá do complexo de Golgi, que empacotou essas proteínas. Tem um outro tipo de célula também, que na verdade uma outra função do complexo de Golgi é a produção de muco. Então você tem nas células lá do nosso intestino grosso, elas produzem, são chamadas de células caliciformes, e elas produzem um muco, que é uma glicoproteína que lubrifica o nosso intestino para facilitar a passagem das fezes. E quem faz esse empacotamento dessas proteínas que estão ali nessa célula, representadas aí de amarelo na parte de cima, é o complexo de Golgi. Então o complexo de Golgi que empacota essas vesículas amarelas aí, que estão lotadas de proteínas, glicoproteínas, tem então proteínas e carboidratos, e essas glicoproteínas são liberadas ali no nosso intestino grosso para lubrificar o intestino e facilitar a passagem então das fezes.